Boa noite, aqui é o Richard Santos falando diretamente aqui da cidade do Doral, aqui no sul da Flórida. Estou aqui com o meu co-host Eduardo Platon, no meio desse feriado de Natal, para levar uma mensagem para vocês, não só de esperança no final do vídeo, e como também aqui dividir com vocês o que nós aprendemos de política aqui nos Estados Unidos e no Brasil em 2024. Esse vai ser o tema de hoje. Eu vou me apresentar rapidamente para você que me vê, nunca me viu, não sabe o que eu faço, rapidamente, e depois vou passar a palavra para o Eduardo Platon, ele também vai se apresentar, e nós vamos dar entrada nesse assunto, que o aprendizado foi bruto esse ano de 2024, coisa assim que nós jamais imaginávamos de viver na prática, todos nós vivemos. Bem, se você me vê pela primeira vez, muito obrigado mais uma vez pelo precioso tempo de vocês. O meu nome é Richard Santos, eu sou brasileiro, sou Business Advisor aqui nos Estados Unidos, consultor empresarial, blogger, escritor atualizado, palestrante nas 2 línguas e, claro, YouTube, você está aqui no meu canal, aproveite o momento, se inscreva, tá? E a palavra agora é com o Eduardo Platon. Amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender de onde você esteja aí no seu GPS. É verdade. Afinal de contas, o canal do Richard é um canal que é assistido por pessoas em vários países, de várias nacionalidades, com horários, né, diferentes. Então, fica aqui a nossa mensagem para todos vocês. Eduardo Platon, escritor, empresário e também atuante na área de tecnologia, né? Eu tenho aí uma bagagem também de atuação política no Brasil. Estou nessa ponte Brasil-Estados Unidos já faz mais de 25 anos. E sou um entusiasta de uma coalização conservadora das Américas, Richard. Esse aqui é o ponto. E queria deixar para todos vocês aqui o convite para vocês compartilharem essa live com os amigos, com familiares, com colegas de trabalho. Afinal de contas, esse trabalho que nós fazemos é um trabalho que nós fazemos por cada um de vocês. Exatamente. O tema de hoje, como eu falei no início, é um tema realmente muito rico. Nós vamos tentar condensar esse assunto aqui em 60 minutos, porque nós sabemos que estamos no meio do feriado, todo mundo ocupado, mas nós vamos tentar deixar uma mensagem aqui. E já vamos adiantar. A primeira live de janeiro vai ser muito interessante. O que esperar da política em 2025? Se conecte, fiquem ligados. A pergunta, meu querido Eduardo Platon. Platon, em resumo, o que você pode dizer, e depois a gente vai completar, bater um bate-bola, e você fica à vontade para me interromper, eu vou ficar à vontade para te interromper, porque a gente fala muito. Né? O que você acha que nós podemos aprender com a política em 2024? Fala primeiro um pouquinho aqui dos Estados Unidos, depois eu completo, e você depois fala um pouquinho do Brasil. Eu tento completar, se bem que eu não entro muito no Brasil. Mas o que você pode dizer que nós aprendemos da política americana em 2024? A gente vai entrar em pontos específicos em breve, Richard, mas de maneira geral, genérica, eu acho que 2024 foi o ano onde as pessoas começaram a romper o que eu chamo a barreira do fake news para a verdade, tá? Então nós começamos em 2024 a ter acesso a algumas informações aqui nos Estados Unidos que eu acredito ficou escondido da população americana por muito tempo, tá? Então, 2024, para mim, ele é o prelúdio, né, do capítulo vindouro, que é o 2025, onde nós não iremos apenas ter acesso à verdade, mas nós iremos implementar novas políticas, novos modelos, aonde o povo americano, de fato, tem a consciência de como este país tem sido gerenciado, como esse país tem sido conduzido politicamente nas últimas décadas. Para mim, o ano de 2024 nos Estados Unidos é um ano de vitória da população americana. Né? Quem ganhou em 2024, a gente fala de democratas, a gente fala de republicanos, mas para mim o que sai de conclusão de tudo isso é que em 2024 a vontade popular prevaleceu, Richard. A vontade popular prevaleceu. Eu queria te ouvir um pouco aí nesse tema. E você não acredita que pela vitória do povo americano, isso não reverberou no mundo inteiro? Porque o mundo, hoje, o que nós podemos deduzir do que aconteceu, olhando as notícias, as empresas de pesquisas, dá para comprovar, número um,
que o povo, não só americano, mas o povo mundial, mais sério, mais comedido, mais dentro de um princípio moral e de família e bons costumes, estão cansados dessa agenda mentirosa, descarada, dessas agências de pesquisas que não deram certo de novo. Foi um desastre. Aqueles que se impressionaram com as pesquisas realmente viram que é a indústria do fake news, desde as empresas, como propriamente os canais de televisões. Vejo o desastre que está acontecendo aí no Brasil com alguns veículos, Globo, aqui com a CNN, MSNBC, NBC, que é um absurdo. Pessoal, antes de avançar mais, eu esqueci de falar aqui que a gente está muito empolgado com o assunto. Tanto o Eduardo, o Platão, nós estamos amparados pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que é a liberdade de expressão, e pelo artigo 5º, parágrafo 4 e 220 da Constituição Federal Brasileira de 88, tá? Porque a gente fala assuntos aqui que são delicados e de maneira nenhuma reflete a opinião da Moriá International, do governo brasileiro ou do governo americano. Isso é fundamental. Eu gosto de falar sobre isso porque a gente às vezes se empolga. Eu, principalmente, quem me conhece, quem me segue, sabe que eu me empolgo muito. Às vezes eu falo alguns adjetivos que, para muitos, às vezes não é muito simpático, mas a verdade seja dita, que quando é bandido, de colarinho branco ou não, sentado em algum lugar, em alguns endereços nobres ou não. Bandido é bandido e chefe de quadrilha é chefe de quadrilha. Ponto final. Já viram que eu me empolgo, né? Mas, enfim, então o pessoal desacreditou. Está sendo uma vergonha. E nós temos visto aqui um descrédito total dessas grandes redes de televisão, os veículos, os portais, e isso eu acho que foi a maior vitória que o povo americano teve. Richard, só complementando a sua fala, eu acho que as pessoas, né, o Elon Musk ele fez um comentário dizendo que cada pessoa agora é sua própria mídia, né? Exatamente. Nós, por exemplo, o seu canal do Richard W. Sanchez é a mídia moderna. O produto, né, Coalização Conservadora das Américas, é a nova mídia moderna. Ou seja, o voto de confiança que a população americana está dando são em pessoas credíveis, com agendas credíveis, com motivações credíveis, com intenções credíveis, querendo, de fato, noticiar os fatos e fazer análise política em cima de verdades, né? A gente não pode, Richard, como esses grandes grupos de mídia nos Estados Unidos, no Brasil e pelo mundo, eles não estão noticiando os fatos, eles estão criando os fatos e funcionando como um departamento de marketing de propostas ideológicas e condições políticas bem definidas, que todos nós conhecemos. Mas a tarefa de noticiar, a tarefa de informar, ela, na minha leitura, a partir de 2024, passou das mãos desses grandes grupos de mídia para a população americana. Com certeza. E você vê que hoje a rede social, qualquer um que tenha coragem e a disposição de vir para um canal de YouTube ou Instagram ou Twitter e reportar a verdade, ele guardado as devidas proporções, ele passa a ser uma ameaça para esses grandes conglomerados. É incrível. E você começa a se perguntar, como é que pode esse conglomerado falar o que fala? Se eu sou um pequenininho, se eu sou uma gota no oceano, consigo ter informações fidedignas, por que ele não tem? Qual é a agenda que está por trás disso daí? E o que acontece? O pessoal acordou. É o que a Bíblia fala, nada de escondido que não venha a ser revelado. O pessoal acordou, o eleitor acordou, o povo acordou. E hoje o povo acordou desse pesadelo que se chama mentira, dessa agenda demoníaca, comunista, socialista, como tu queira chamar, o quanto você quer ser enganado, que para mim não existe socialismo. Como diz aqui, socialismo é comunista, é o porco com batom, né? Porque você vê que no final é a mesma coisa, é castração total. Tanto que é dito que nós entendemos isso, que nós falamos nas outras lives que nós tivemos, até usando aquele filme do Mel Gibson, do Coração Bravo, foi um grito de liberdade. E hoje, quando a gente vê a expectativa que os Estados Unidos está vivendo para janeiro, dia 20 de 2025, e a gente vê o feedback que nós temos dos nossos amigos queridos brasileiros em relação, sonhando com janeiro 20, torcendo para o melhor, quase que clamando para o presidente Donald Trump inclinar
os ouvidos para o Brasil, estender a mão para o Brasil, chega a ser uma coisa comovente, pessoal. E aí eu queria colocar, Richard, você está colocando aqui a questão do compromisso com a verdade, a exaustão total dessa mídia, né? Essa mídia vendida, essa mídia ideológica, essa mídia descompromissada, e a gente entra no capítulo onde a população americana, a população brasileira e a população mundial busca realmente caminhos alternativos para se informar, para se educar e para ter um posicionamento. Segunda grande força para mim de 2024, né? A gente está falando aí do compromisso da verdade como número 1, é justamente uma mudança nas políticas, né? Eu acho que 2024 ele demonstrou que essa agenda esquerdista, essa agenda, por um lado, globalista, ela não está vinculada com o interesse da população. Claro que não. Ou seja, nós temos aí uma exaustão, né, de alocação de recursos, a própria eleição, a própria campanha da candidata democrata Kamala Harris conseguiu em pouquíssimo tempo, quase 3 meses, arrecadar $1 bilhão, né? Ou seja, mesmo injetando muito dinheiro. Ainda saiu devedor. 20 milhões, até agora. As pessoas começaram a perceber que mesmo com o dinheiro, mesmo com as celebridades de Hollywood, mesmo com a manipulação, mesmo contando aí com esse arsenal, né, de mísseis midiáticos, exato, cuidadosamente produzidos para influenciar a opinião pública, eles não conseguiram. Isso mostra, na nossa leitura, que existe uma vontade popular para se resgatar o respeito pela opinião do cidadão americano, o respeito pela opinião do cidadão brasileiro, onde as pessoas elas não vão mais ficar reféns, né, de uma guerra de narrativa, de uma engenharia social midiática, ou mesmo, Richard, de fatos que estão totalmente desvinculados com a verdade, né? Então, por novas políticas públicas estão sendo aí ansiadas, eu diria assim, existe um anseio popular muito grande, 2025 a gente vai falar sobre isso, por um novo recomeço, né? As pessoas querem, as pessoas buscam ter o que eu chamo uma vida de qualidade, uma convivência social de qualidade, uma conexão com a legalidade no seu dia a dia, ou seja, existe todo um protocolo de propostas e políticas públicas que voltam a ser colocados na mesa em 2024 para serem implementados pela nova administração do presidente Trump em 2025. Platão, você colocou um ponto importante que, somando o que você falou, você vê que é uma agenda democrata. A agenda democrata, se alguém esqueceu, veja o que aconteceu durante a pandemia. É medo, isolamento. Enquanto a agenda republicana é medo, castração, isolamento, é fobia. Essa é aprisionamento. Pode ser aprisionamento não só da sua liberdade de ir e vir, mas da sua liberdade de expressão. Enquanto uma agenda republicana é de liberdade. Veja o que aconteceu nos resultados. Contra fatos e dados, não existe contestação. Pegam aqui, que nos Estados Unidos é mais mapeado, veja o índice dos resultados da pandemia nos estados democratas e veja o índice nos estados republicanos. Não tem que se discutir, não tem partido. Número. Olha o que aconteceu nos estados democratas. Olha o que aconteceu nos estados republicanos. Em todos os sentidos. E não é mero acaso, Richard, não é mero acaso que, além da eleição do presidente Trump como candidato republicano, o Senado ele está majoritariamente republicano, a Câmara dos Deputados está majoritariamente republicana. Como vocês sabem, 6 dos 9 ministros, né, da Justiça são conservadores. Ou seja, existe uma declaração clara e inquestionável de que o que a população busca está desaclopada das agendas da grande elite mundial, que tem representantes em vários países do mundo, como aqui nos Estados Unidos, também como no Brasil. Então, existe um desacoplamento. Se a gente começasse a analisar o 2024, é como se descolou e se transformou visível. Olha, descolado. Está descolado, ó. Vou falar para vocês, uma das coisas que a gente mais justificou, porque agora, sabe aquela coisa quando explode a bomba, todo mundo vai buscar o caquinho? Por que explodiu? Sabe aquela coisa? Você sabe, pasme você. Mas, apesar de eu ter reservas, como eu falei no início da live, com opiniões públicas, agora fizeram umas pesquisas de opinião pública,
mas para quem está aqui sabe que é verdade isso soma o que o Platão falou, um dos maiores motivos que a Kamala Harris perdeu, sabe qual é? O Partido Democrata, que diz que é o Partido do Povo, está distanciado do povo. É uma coisa, chega a ser engraçado, né? Distanciado do povo. O Partido Democrata não sabe o que acontece do povo, com o povo. Então, peraí. Que papo é esse? Que cascata é esse? É para boi dormir. Então, você vê que agora eles querem, na real, todos eles, que estão distanciados do povo. É um absurdo. É como ele falou, descolado. É uma coisa absurda. Enquanto o Partido Republicano quer dar liberdade ao povo, quer se aproximar do povo e é para o povo, está aí o resultado. E aí tem a questão também da Constituição, né? A Constituição americana ela precisa ser honrada, um sistema de legalidade, de lei e ordem precisa ser honrado, e as pessoas estão buscando isso. As pessoas habitam as suas cidades, os seus condados, né? Os seus municípios, falando aí mais do Brasil, e a gente precisa, na verdade, parar com essa tendência de ouvir essas grandes elites mundiais que projetam as suas agendas pelos veículos de mídia e ouvir realmente o que faz sentido para a nossa vida, né? Então, eu acho, talvez aí o terceiro ponto, Richard, eu acho que é um compromisso com a verdade, mas também um compromisso com a nossa realidade política e econômica local, né? E aí eu já pego que no Brasil, a maioria dos municípios brasileiros tiveram aí uma onda de eleger candidatos do centro e da direita, porque realmente viram que as políticas falidas, implementadas pelos liberais e pelos esquerdistas, não têm gerado qualquer tipo de resultado. Olha o valor do dólar no Brasil. Tá? Sem comentários, né? Olha a incapacidade de honrar os pagamentos do ministro da Fazenda brasileiro, que inclusive não tem uma formação enquanto economista, né? Exatamente. Não era o caso do próprio ministro Paulo Guedes durante a administração do presidente Bolsonaro. Olha a desesperança que os empresários, pequenos, médios e grandes, brasileiros, estão lidando aí com esse cenário onde nós não sabemos se o dólar vai para 7, se o dólar vai para 8, se o dólar vai para 10. Richard, você já imaginou um dólar de 10 reais? Loucura. Eu estou falando isso para vocês aqui, pessoal, e esse vídeo vai ficar gravado, mas o que eu quero dizer é que se não houver uma política realmente de dependência do Banco Central, uma política de valorização dos ativos brasileiros, de legalidade, de flutuações, né, sem as grandes intervenções e realmente sem ter um controle da inflação, o Brasil se coloca numa posição muito delicada. E com essa posição delicada, e a gente vai voltar para os Estados Unidos, eu só fiz aqui uma diversão, porque, na verdade, a gente não pode esquecer que toda a política dos liberais e a política progressista, socialista, comunista, ela tem impactos profundos na vida da população. Eu percebo que nós estamos finalmente começando a ter um entendimento popular, coletivo, de que tudo que foi projetado como sendo algo bom para você, realmente não é algo bom para você. Não é algo bom para a sua família, não é algo bom para o seu negócio. As pessoas estão despertando, Richard. Então, para mim, 2024 vai ficar marcado na história como talvez o ano do grande despertamento. É verdade. E para mim, Platão, esse despertamento, esse aprendizado, isso aí vai implicar as gerações por vir. Porque se quer ver uma coisa, por exemplo, já voltando ao que aconteceu aqui na eleição do Trump, os democratas, eles achavam que eles iam pegar toda essa geração nova, né? Os milênios e a geração Z. E, para surpresa deles, eles perderam feio, porque o garotão, hoje, ele quer festa. Mas de burro também ele não é tão... Também pode até ser um pouco alienado, mas todo mundo gosta de um conforto, todo mundo gosta de uma vida boa. Mas quando ele começou a ver, tipo assim, hoje eu tô na festa, mas daqui a 8 anos eu tô com 30 anos, tô com 35, tô casado, tô com família, e aí? Eu quero ver meu filho assim? Quero ver meu filho sem saber se ele é homem ou se ele é homem ou mulher, se é menino ou é menina? Quer dizer, o deslocamento, como você falou, a separação dos democratas da população, de todas as idades, foi tão grande, tão grande, tão grande, que eles perderam feio com a geração Z e os milênios, com os jovens.
porque o jovem olha o futuro. Por exemplo, meu filho tem 27 anos. Todos os amigos deles, todos, que não são poucos, apesar de não serem envolvidos com política, Trump. Tipo assim, eu não sei o que é. Eu posso não saber o que é certo, mas sei o que é errado, né? Não é verdade, Platão? Mas Aqui em Miami. Aqui em Miami tem. Vê se eles vieram falar de socialismo. Essa agenda que querem implantar aí no Brasil. Essa aí mesmo. eu acho que é a Flórida, Richard. Eles vieram aqui. Vê se eles foram no Texas. Vá lá. Quer coisa mais hispana do que Texas? Vá lá. Por que eles não vão lá? Por que eles não vão vender? Por que não vão vender socialismo? Vem aqui vender socialismo para venezuelano. Vem cá vender socialismo para cubano. Vem aqui. Ninguém não tem macho. Não vem. Entendeu? Porque eles sabem o que é. É incrível isso. A Flórida, para mim, ela tem aí uma grande contribuição política a dar, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo, porque ela é o exemplo vivo de gerações e gerações de hispanos e latinos que viveram o lado negativo da pobreza, da coletização da pobreza, da corrupção, da perseguição política, do socialismo cubano, haitiano, venezuelano, e essas pessoas ingressam no novo território e elas comparam, e elas fazem, nossa senhora, eu realmente era um escravo. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Eu vou botar aqui minha inserção em responsabilidade civil. Eu vou olhar para essa Câmara e falar assim: por que tem um pessoal aí no Brasil que está com medo do senador Marcos Rubio, que vai assumir a Secretaria de Estado? Por quê? Está com medo por quê? Está com medo por quê do senador Marco Rubio, que vai ser secretário de Estado agora? Se não deve, não teme. Mas ele sabe o que é. E tem um pessoal aí que já está se borrando, está sujando até a cueca. Por que será, hein? Por que será? Né? Eu acredito, viu, Richard? A gente, isso aqui é um papo para uma live. A gente poderia, inclusive, fazer uma live a partir de 2025 falando da agenda do Rubio. Opa! Eu acho que vai ser uma super live. Eu queria na verdade, colocar para vocês o seguinte. Existiu, ao longo aí dos últimos anos, o ápice de uma agenda de distração, né? Ou seja, vamos distrair a população americana do que realmente importa e vamos projetar pautas decisivas, como a ideologia de gênero, pautas decisivas, como a questão do aborto, pautas decisivas, como a questão racial, para, de fato, distrair o olhar público e transformar um processo de usurpação de poder econômico e político invisível ao escrutínio popular. E eu acho que a agenda do Partido Democrata implementou isso de tal forma que se transformou algo impossível de ser escondido. Impossível. Ou seja, o que é mais importante, Richard? É você conseguir pagar pela sua conta no supermercado, no Walmart, no Price Chopper. Eu não sei qual é a rede maior que vocês têm aí de supermercado em Miami. Ou seja, é você ter acesso a bens básicos de consumo, é você pagar a sua hipoteca, pagar o seu mortgage, ou você ficar gastando tempo e energia sobre se a minha tonalidade de pele é mais importante do que a sua, porque quando no final do dia nós sabemos que as pessoas têm valor, o valor humano, ele transcende a cor de pele, a orientação sexual, o gênero masculino, ou seja, o valor humano ele transcende tudo. Nós sabemos disso. Agora, as pessoas elas precisam se alimentar, as pessoas precisam viver em segurança e as pessoas precisam viver com um senso de propósito e visão em relação ao futuro. Então, a agenda democrata liberal pilotada pelas elites em 2024, ela ruiu, Richard. Ruiu. Essa agenda de pôr em circo acabou. E a internet veio aí. Porque, veja bem, como falar para o Eduardo Platão antes de entrar na live, né? Eu já fui democrata.
Donald Trump já foi democrata, Elon Musk já foi democrata. Só que hoje nós temos instrumentos para buscar. A informação está aí, está na ponta dos teus dedos, ou no teu celular, ou no teu teclado, mas basta você querer buscar. E dizer que você não sabia hoje, a pergunta é, onde você está vivendo? Em que mundo você vive? Porque os grupos de WhatsApp estão aí derrubando informações fidedignas, estão derrubando leituras de fontes confiáveis. Basta você ver. Olha o que está acontecendo. Que nem eu falo sempre, falei durante o ano todo, o Eduardo Platão, aqui nos meus vídeos políticos. Se você está ligando o canal agora, está me vendo agora, tem vários vídeos aqui na categoria Política e Economia, são mais de 400 vídeos sobre a política americana. Você vai gostar. Né? O que eu falo aqui, sabe, o pessoal é muito acesso. E o pessoal se desliga. Está vivendo aonde? Com tudo que está acontecendo. Se não acredita, olha o que aconteceu com um país chamado Estados Unidos desde o dia 20 de janeiro de 2021. Olha a decadência desse país. Estados Unidos da América. Olha o que aconteceu, o que está acontecendo com o Brasil desde que o presidente Jair Bolsonaro saiu do poder. Quanto a fatos e dados, não tem contestação. Olha a loucura. E aí entra, Richard. E aí entra, a gente está falando aqui de retrospectiva, né, 2024. E aí entra uma tentativa de enfraquecimento do sentido de nação, né? Essa é a minha leitura. Eu acho que as forças que estavam e ainda estão no poder, tanto na América do Norte, nos Estados Unidos, como foco da nossa discussão, e como América do Sul, com o Brasil como foco da discussão, eu acho que a tentativa, talvez, uma agenda invisível, uma agenda secreta, é enfraquecimento, né, da América do Norte, dos Estados Unidos e do Brasil. E o que me vem como uma possível razão para isso é de que o enfraquecimento dos Estados Unidos, o enfraquecimento do Brasil, ele agrada a outras nacionalidades, a outras nações. Certeza. Ele agrada, talvez, a uma elite global que se beneficia, né, desse enfraquecimento. Agora, países ricos, países com recursos naturais, com recursos humanos, com recursos tecnológicos, países com a história, né, de ondas e ondas de imigrantes, países com possibilidades de desenvolvimento econômico, países com mercados internos, domésticos, internacionais, sendo escravizados a uma lógica geopolítica que não beneficia a própria população, né? Então, existem, vocês conhecem aqui essa famosa expressão, existe alguém, né, que estaria, ou um grupo de pessoas, ou um grupo de partidos, que estaria manipulando esse processo de enfraquecimento desses dois grandes países. Em 2025, e a gente não vai passar muito tempo hoje falando sobre 2025, porque vai ter uma live própria para falar de 2025, nós iremos ver aí a retomada das rédeas, né? A retomada das rédeas por pessoas que, de fato, queiram ver os Estados Unidos um país forte, vocacionado a fortalecer o seu povo e gerar esperança no mundo. Em 2025, nós iremos ver o Brasil também trabalhando para retomar as rédeas, porque essas rédeas foram tomadas, Richard. As rédeas foram tomadas. O povo brasileiro hoje, coitado, o povo brasileiro hoje vive um regime totalitário de semi-escravidão. É muito triste ver tudo isso. A gente vai falar um pouco do Brasil hoje aqui também. Mas o que eu quero dizer, nós precisamos romper. Eu acho que 2024 ele abre a cabeça da população, ele abre a cabeça do cidadão americano, a cabeça do cidadão brasileiro. Nós precisamos romper com essas amarras que permitem que poderes além do nosso território, poderes além do nosso patriotismo, poderes além da nossa capacidade de viver com decência, com dignidade, com prosperidade, com liberdade, eles não tenham tanta influência aqui. Tá? Eu acho que isso aí fica também como um grande aprendizado para 2024. E veja bem, Platão, esse aprendizado, você só consegue enxergar isso se você tiver a
a informação de fontes certas. Porque se você não sabe o que é, tem uma expressão aqui na América que eu sou apaixonado, eu falo diversas vezes nos meus canais, falo em entrevista, em palestra e tudo, é o seguinte: você não sabe o que você não sabe. Olha a profundidade dessa frase. Você não sabe o que você não sabe. Então, se você não sabe o que você não sabe, vem uma agenda externa e fala uma coisa para você, tu fala, pô, é bacana, interessante. Você não sabe a contrapartida. Então, você tende a acreditar. Mas quando você sabe e você tem o direito de confrontar, tu fala assim, pô, peraí, eu escutei uma coisa diferente. Ou então você conhece alguém que sabe. Mas você tem o direito de confrontar se você não acreditar. Por exemplo, tem um documentário, se eu não estiver enganado, no Netflix ou no Amazon, uma dessas duas aí, mas não muda aí a mensagem, que eles sabem, uma pesquisa que é assustadora, o poder da rede social. Eles sabem que 90% das pessoas não conferem uma segunda vez uma informação. E desses 90%, uma maioria esmagadora toma aquela informação como verdade, se estiver na Globo, se estiver na CNN. Então, o lado mal sabe disso. Eles sabem disso. É por isso que eles bombardeiam com fake news. O que aconteceu com o 2020, que agora, para mim, é um canalha, eu não tenho outro adjetivo, Mark Zuckerberg, do Facebook, da Meta, fez com 2020 com o governo Trump. Boicotou tudo que era informação que depreciava o Joe Biden, ele, o filho dele. Agora que pela Constituição e pela lei ele pode ser preso, virou amiguinho do Trump. Reconheceu, disse que o grito dele lá do lute, 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 né? Fight, 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 comoveu. Todo mundo quer ser amigo dos vencedores, né? Exatamente. Chegou ele, chegou o Jeff Bezos, que boicotou lá na linha de internet da Amazon, esqueci o nome agora, do Amazon Service. Quer dizer, agora todo mundo deram um cheque de $1 milhão. Entendeu? Eu acho, viu, Richard, que o João 8,32 resume bem. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu acho que nós estamos nesse processo de libertação. Amém. É isso mesmo. Processo de libertação da população brasileira. E nós precisamos, meus amigos, estar sempre do lado de quem busca conhecer a verdade, do lado de quem busca trazer transparência, do lado de quem busca libertar as vozes. Olha só, se tem conteúdo na internet que você discorda, isso é uma questão particular sua, mas você cercear o direito de todos se posicionarem, você cria um estado de exceção e você instaura a censura, né? Então, não faz sentido para nós, habitantes do Novo Mundo, né, aqui nas Américas, brasileiros, americanos, centro-americanos, nós queremos cercear a liberdade de comunicação das pessoas para evitar que a verdade emerja. Então, toda administração, todo regime que busca cercear a liberdade, Richard, isso ficou visível, é outro aprendizado de 2024, na minha leitura, ele está fora da rota. Claro que está. Ele está fora da rota. E você vê que hoje o inimigo número 1 do mundo da esquerda é Elon Musk. Elon Musk. Ele comprou uma briga, falou outro dia lá, falou até com um tom de deboche, eu pensei, é uma situação confortável, né? Que não está preocupado em perder 44 bilhões de dólares, que foi o preço do Twitter. Quer dizer, deve ser uma posição confortável você estar que não está preocupado de perder 44 bilhões, né? E olha o que ele está fazendo. O que ele está revolucionando. Sabe? Por quê? É o que o Eduardo falou. Ele está trazendo a verdade à tona. Ele está permitindo que a verdade venha à tona. Você escuta aquilo e você decide se lhe convém ou não. Mas você tem direito. Seja você americano, brasileiro, africano, inglês, não importa. E quando a gente vê o poder da comunicação, e que é a comunicação no mundo político, é uma coisa... Quando você entende o poder, ou há poder nas suas palavras, você cai na Bíblia de novo, né? É uma coisa muito forte. Por isso que esses políticos de esquerda, quando eles vão combater, a primeira coisa que vão na censura, para não saber quem eles são, para que a verdade não seja falada. Haja visto
o que aconteceu durante a pandemia, a perseguição que houve. Haja visto o que aconteceu. E hoje, passado 4 anos já, né? Deu 4 anos, a verdade veio à tona. E o que vai acontecer com esse pessoal? Richard, eu acho que eu queria entrar no Brasil, falar um pouquinho do Brasil Fala também. do Brasil, você fala melhor do que eu falo pouco. Eu só Tem queria gente dizer que uma tem uma coisa. habilidade de Eu conhecimento acho do que que eu. Por favor, por eu acho favor. que você está levantando a super bola. Eu adoro seus comentários quando você traz assim pontos importantes. A capacidade das pessoas se manifestarem, e eu venho disso, né? Eu tive aí anos dedicados a manifestações de rua, liderei um Ô, dos grandes Platão, fala movimentos. rapidamente para não perder o raciocínio, o que você fez no Brasil para as pessoas que não te conhecem saber da tua trajetória política. Rapidinho, fala aí. 2 segundos, vamos lá. Fundador de partido político, né? Ajudei a eleger representantes políticos no Brasil, governador, deputados federais, estaduais, líder, né? Líder de um dos maiores movimentos de rua do país. Vocês devem conhecer o movimento Avança Brasil, que busca realmente a renovação, compromisso com princípios, valores, cidadãos de bem. Me coloquei também à disposição para servir como vereador pela cidade de São Paulo. E minha esposa sempre brinca comigo: Platão, a Gretchen teve mais votos do que você, né? Aí eu brinquei, falei, pois é, mas ela tem um aparatos, né? Ela tem um aparato a serviço. Não estou aqui querendo criar qualquer tipo de demonização na direção dela. O que eu estou colocando é que as pessoas que vêm trabalhando com seriedade, buscando fazer a coisa da maneira correta, buscando libertar as pessoas, buscando trazer conhecimento, buscando trazer ganho de consciência, elas são empurradas, né? Exato. Então, meus amigos, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos em 2024 passou para mim pelaquela fase onde nós estamos saindo da caverna de Platão. Não é do Platão, não, não é da minha caverna, não. Tá? É da caverna do Platão, né? do filósofo grego, que colocava de maneira muito simples de que as pessoas estão tão acostumadas a verem imagens projetadas pelos zeladores da prisão na parede que elas não conseguem mais distinguir, Richard, o que é verdade, o que é falsidade. E a partir do momento que elas são desacorrentadas, né, e elas conseguem sair daquela realidade, daquele micro-universo construído por um propósito de escravizar, e elas andam na direção da luz, elas caminham na direção da luz, elas são cegas pela luz, porque elas passam por um momento de reinvenção, um momento de reaprendizado, mas quando elas vão lá para fora, nossa, aqui é diferente, o ar é mais puro. Nossa, aqui a gente consegue enxergar com os próprios olhos. Nossa, aqui a gente consegue pensar com o próprio cérebro, né? Ou seja, existe um processo que está em andamento para que as pessoas realmente tenham a capacidade pessoal de enxergarem os fatos de acordo com como os fatos se apresentam e não com a estratégia de manipulação. Falando do Brasil, vamos lá? Vamos lá, é contigo. Aprendizado número 1, e nós estamos aí com quantos minutos? Quase 40. Quase 40. Temos 20 minutinhos aí para falar um pouquinho do Brasil e tecer nossas considerações finais. O Brasil, em 2024, vivemos um sistema de ditadura do judiciário. É verdade. Eu nunca pensei, Richard, aqui estou dando meu depoimento, na minha vida, que eu iria presenciar o grau de destruição da democracia brasileira que está sendo exercido pelo judiciário brasileiro na pessoa do senhor Alexandre de Moraes e na estrutura do STF, do Supremo Tribunal Federal. Eu nunca pensei na minha vida que eu iria presenciar isso. Parece que eu estou aqui revivendo fatos históricos, filmes, séries da Netflix e do Amazon Prime. Exato.
aonde a gente olha para o que se passa no Brasil e nós ficamos estarrecidos. Exatamente. Ninguém imaginava, né? Ninguém imaginava, né? Não se trata apenas do tratamento equivocado com parlamentares eleitos, como o próprio Daniel Silveira, né, que recentemente obteve sua libertação provisória de um crime que ele não cometeu. Olha onde o Brasil se encontra. Ele está sendo absolvido provisoriamente de um crime que ele não cometeu pelo mesmo juiz que o colocou atrás das grades. E aí tem outras pessoas, as mulheres, mães de família, que se manifestaram livremente, sem interação com o exército, sem interação com forças de segurança, exercitando a sua vontade popular, o seu patriotismo de ver o Brasil entrar numa rota de crescimento, de liberdade. Pessoas que estão atrás das grades, Richard. Mais ou menos, basicamente, imagina que aqui em janeiro 6, né? Agora que o Trump está entrando, está assumindo arquivos. Está assumindo por quê? Está assumindo. Então, qual é o aprendizado que fica de tudo isso? O que eles acusam o presidente Bolsonaro, o que eles acusam os conservadores, é justamente o que eles fazem. Né? E isso é uma cartilha, né? Que o professor Olavo de Carvalho, enquanto vida, na sua construção bibliográfica, nos seus livros, nos seus treinamentos, deixou muito bem claro. Acusemos os nossos opositores do que nós somos. Aí a gente corta, né, uma capacidade de percepção e a gente coloca uma cortina de fumaça. Ou seja, o Brasil hoje precisa despertar pessoas de direita, pessoas de esquerda, de que a turma do STF tem, Richard, na minha humilde leitura, isso aqui é opinião, tá? Isso aqui é opinião. Se eu estivesse no Brasil hoje, provavelmente eles iriam estar mandando a PF na minha casa para mandar um presentinho de Natal. Dá o disclaimer aí na tela, vamos lá. Pois é, se eu estivesse no Brasil, o PF estava lá. Platão, está aqui o seu presente de Natal. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: estes senhores, eles estão eles estão obedecendo. Eles estão obedecendo uma agenda. Eles estão obedecendo uma agenda. Aí a gente pode especular de quem, para quem, qual é a contrapartida, mas estão obedecendo uma agenda, e estes senhores não estão agindo de acordo com o interesse da população brasileira, Richard. Eu acredito. Não estão agindo. O Brasil está mais pobre, o Brasil está mais caro, o Brasil está menos seguro, o Brasil está... Investidores estão tirando dinheiro do Brasil, tá? Os produtos brasileiros não estão se tornando mais competitivos, o desemprego no Brasil aumenta, os leilões de imóveis no Brasil aumentam, as pessoas estão realmente tendo problemas de pagar as suas contas, e os juros? Você acha que estão abaixando, Richard, ou estão subindo? Estão subindo. Então, essa é uma conclusão, uma verdadeira panela de pressão, onde a corda, ela estica continuamente, e aí eu me pergunto, é para isso que o Lula foi removido da prisão de maneira equivocada pela Suprema Corte? Para esticar a corda a tal ponto, Richard, de realmente se criar uma intervenção, e com essa intervenção, os poderes que manipulam os ministros do Supremo alcançarem o seu objetivo final, de ter uma nação falida como o Haiti. Agora imagina, um Brasil, e aí eu paro aqui que eu quero te ouvir, peço até desculpas por estar falando. Não, tranquilo, eu só quero somar. Olha só, um Brasil falido como o Haiti falido enquanto nação, interessa a quem? Olha, a mesma pergunta se faz contra a pessoa do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, porque desde o início já se sabia que ele não tinha competência para ser o que ele é. E haja visto o que tem feito desde então. Como é que pode um presidente que, como tem pela Constituição, que é esse livrinho aqui, que eu sou apaixonado nele, para quem nunca viu, né? Aqui eu tenho até dois, Constituição dos Estados Unidos, dois aqui, esse aqui, We the People, que é proteger, primeira
obrigatoriedade de um presidente é proteger a nação. Ele não protegeu. Não só contra ataques externos, como ataques internos. Ele vai escancar uma fronteira, faz o que faz, sabe? Muda toda uma agenda, comete... Sabe, pessoal, se eu falar muito, eu mexo até com a minha pressão. Eu tenho mais medo da minha pressão do que de perseguição. Então, porque quando você vê, números dizem aí, os mais diversos, 20, como falando na última live, 25 milhões de pessoas atravessaram a fronteira. Todo mundo procurando asilo político? Com certeza não. Quase 1,5 milhão para ser deportados. Não estão deportados. Hoje foi confirmado, hoje, um imigrante é ilegal ou é não documentado? Quer enganar quem? De um país agora, que eu não vou esquecer, mas foi aqui da América Central, não quero acusar o país, queimou, por bel prazer, uma passageira viva, deixou ela morrer e assistiu. Quem é que entrou no governo de quem? Sabe, por que não deportou? Olha os crimes bárbaros que acontecem aqui. Quase, pessoal, 500 mil crianças sumiram. Sumiram. Não tem a mínima noção de onde elas estão. Entraram no governo Biden. E vem tirar onda agora de comutação, de tirar o cara da pena de morte para botar na perpétua, porque se preocupa com vidas. Como o americano faz, ó. Quer enganar quem? Richard. É pesado, ainda bem que tem esse disclaimer aí na tela. Segundo ponto do Brasil. Primeiro ponto que eu coloquei, eu gosto de pontuar para a gente poder entender as tendências e o que aconteceu em 24. Ditadura judicial no Brasil aconteceu em 2024 e ainda acontece. Segundo ponto, descrédito de uma grande parcela da população, da presidência da República, do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores. Tá? Eu acho que eles não estão conseguindo. A popularidade do Lula está tão baixa, a popularidade da Janja, quanto First Lady, né? Primeira como é que chama em português? Primeira dama. Tá tão baixa. Os eventos que eles organizam não tem. Não vai ninguém. Não vai ninguém. As mobilizações não existem, porque, na verdade, o descrédito deles é que a gente falou aqui dos Estados Unidos, Richard, ó, que desacopou o que as elites liberais projetavam, dizendo que representava o povo americano e não representava o povo americano, e as eleições americanas provaram isso. Claro, você desacopou. Nós representamos o povo americano, vocês não representam o povo americano. O povo americano está aqui e o povo americano escolheu outra coisa. Vocês estão aí muito fragilizados. No Brasil, o time do Lula, o time do PT, o time, né, do STF, que está aí emaranhado com a agenda ideológica do Lula, eles ainda procuram manter essa aura que eles representam o povo. Mas, da mesma forma que nos Estados Unidos essa turminha ruiu, porque não existe cola, eu acho que o processo em 2024 é que as pessoas começaram a despertar que $1,07 custa caro para quem é de direita, para quem é de esquerda, para quem é jovem, para quem é velho, para quem tem filho no Brasil, para quem tem filho fora do Brasil, para quem é professor, para quem é funcionário público. Ou seja, a gente tem que acordar para o fato de que boas políticas públicas é do interesse da nação. Exatamente. Richard, se algo funciona, nós temos que elevar. Exatamente. Se algo não funciona, nós temos que remover. Exatamente. E ficou claro que a escolha de um ministro da Fazenda que não entende nada de economia, a escolha de uma agenda política que não eleva o país, é uma agenda eleitoral, né? Ele faz uma agenda para buscar se reeleger em 2026, o que provavelmente não vai acontecer, mas cadê a agenda de nação? Cadê a agenda de prosperidade do Brasil?
Exatamente. E a picanha no prato do povo? Se o Vamos povo ver agora no Natal, né? frita, olha lá, hein? Nem sei se está chegando a batata frita, porque a batata frita, a batata está cara. Então, esse descolamento, Richard, que a gente está falando, o que esses grupos políticos projetam, o que o povo quer, ele aconteceu. E aconteceu no Brasil também. E é como o republicano fala aqui, vamos já, 50 minutos, começar a fechar. É que nem o pessoal fala aqui, o partido político tem que entender o seguinte: no fundo, somando aqui o Platão falou, o eleitor vota com a barriga. E está faltando. Pessoal, acredite, mais de 25% da população americana hoje está pulando uma refeição. É um número assombroso nos Estados Unidos. Mais de 25%. Mais de 40 milhões de pessoas. A população, que são 330, não é isso, Platão? Milhões. Mais de 10% estão vivendo abaixo do nível da pobreza. Então você tem que pensar o seguinte: existe a pobreza aqui, abaixo do nível da pobreza, e tem um pouco acima da pobreza. Então, se você for pegar essa faixa aqui, ó, de acima de pobreza e abaixo da pobreza, são quase 50 milhões de pessoas. É assustador. Se vocês forem aqui no oeste, que acho que é 1h30, 2 horas de Washington, West, na Cordilheira dos Appalachians, vocês vão ficar literalmente assustados. Tem até por onde mais ou menos o J.D. Vance, que é o vice-presidente hoje, conta a história dele, que vale a pena você ver o vídeo da história dele. Pessoal, vamos começar a encerrar aqui. Platão, 50 minutos, vamos encerrar. Pessoal, agradecer o pessoal aí que está no meio desse feriado maravilhoso de Natal, pelo precioso tempo deles, parar de nos escutar. Considerações finais e a gente fecha. Vamos lá. Pessoal, a gente poderia estar falando aqui dos aprendizados de 2024 e seria um vídeo aqui para 5 horas, porque, para mim, 2024 é um ano muito simbólico. Para mim, 2024, Richard, é um ano do aprendizado e do despertar. Tá? E a Coalização Conservadora das Américas tem como papel aqui colocar no front seat, né? Colocar no assento da frente o que de fato aconteceu, os pontos mais relevantes, para que a população, para que eu, você, meus amigos, Richard, os nossos amigos, familiares, colegas, consigam, por toda, né, de toda uma vez, ou seja, for the first time and for the last time, pela primeira vez e pela última vez, entender que tem certas questões políticas, certas políticas públicas que funcionam e políticas públicas que não funcionam. Tá? A agenda liberal dos Estados Unidos da América, pilotada pelo Partido Democrata, não está funcionando já faz algum tempo. E o que é que a gente vê como indicador e consequência disso? A vitória gigantesca do presidente Trump e dos republicanos. Falando do Brasil agora, nós já entendemos, Richard, de que esse establishment político brasileiro, ele não agrega valor algum ao povo brasileiro. Exatamente. Essa é a minha conclusão. Esses burocratas do judiciário, esses burocratas do parlamento, eles deveriam ser, na minha humilde leitura, todos demitidos pelo povo brasileiro. Tá? Não estamos pregando aqui, Richard, violência. Não estamos pregando aqui, pessoal, bomba. Né? Não estamos pregando aqui nada que vai realmente gerar o que eu chamo um caos social. O que nós estamos aqui pregando e buscando é um ganho consciencial, onde nós possamos entender de uma vez por todas que o ministro Alexandre de Moraes não agrega valor à nossa nação, não agrega valor ao nosso sentimento de nacionalidade que transcende, inclusive, a barreira geográfica, né? Ou seja, língua, cultura, idioma e contribuição da nação brasileira, que inclusive hoje tem uma diáspora espalhada pelo mundo. Falando um pouco hoje do nosso parlamento brasileiro, o presidente do Senado, Richard, com a faca e o queijo e as evidências para poder fazer o impeachment de um ministro do STF pela sua covardia e provável rabo preso
procura se perpetuar numa função em vez de fazer o que é o certo para milhões de brasileiros. Tá? Terceiro ponto, o que se tornou evidente para a população brasileira, você, meu amigo, que nos assiste, que votou para o presidente Lula, olha o país que você está ajudando a destruir. Exatamente. Olha para o país. É isso que você gostaria de ver para os seus filhos? Então, Richard, para quem já defende uma agenda de liberdade, prosperidade e legalidade, está tudo claro e evidente, correto? Exato. Agora, para as pessoas que ainda são envolvidas num sistema de manipulação, pelo amor de Deus, despertem. Eu acho que essa aqui é a minha colocação final. Eu acho que a gente quer fazer também aqui uma mensagem cristã, né, para finalizar. Não sei se eu faço agora, eu faço depois. Vou fazer agora. Eu queria deixar para vocês uma mensagem aqui um pouco mais otimista. Eu acho que toda vez que nós estamos passando pelo nosso deserto, o deserto ele ensina alguma coisa. Tá? Eu acho que é o deserto da alma, é o deserto financeiro, é o deserto econômico, é o deserto profissional, é o deserto civilizatório. Eu acho que ele tem alguma coisa para ensinar. Então, todos vocês aqui que me assistem nessa live, né, de Natal em 2024, passemos pelo nosso deserto com dignidade, com humanidade, e vamos aprender a lição da vez. Tá? O nosso Brasil e os nossos Estados Unidos está passando por momentos muito delicados. Fiquemos do lado da verdade. Fiquemos do lado da transparência. Fiquemos do lado da justiça. É esta aqui a mensagem. Vamos aprender com as experiências que a vida nos coloca. Né? O Brasil não pode passar por tudo isso, Richard, que está passando, e o povo não aprender do que é que se trata. Né? Os Estados Unidos da América não pode passar por uma eleição tão manipulada da Kamala Harris e não aprender Exatamente. do que isso se trata. Tá? Então, vamos aprender com esse momento de deserto e saiamos fortalecidos, porque 2025 está chegando. Exatamente. Muito obrigado, Platão. Muito obrigado aí pelo teu carinho. E essa coisa que o Platão cansou de, até como professor, que ele fala muito de como aprender a aprender, é que nem eu tenho ensinado ao meu filho. Como eu tenho aprendido desde a última vez que eu achei que eu sabia tudo. Não é verdade? Pense também na profundidade dessa mensagem. Pessoal, vou ficando por aqui. Eu sei que, mais uma vez, está no meio aí do feriadão. Muito agradecido. Eu e o Platão, no nome dele, agradecemos o tempo precioso de vocês, de dedicar esses 60 minutos para nos escutar. E nós esperamos que nós tenhamos dado um resumo, como ele falou, é assunto demais para compilar em 1 hora, mas o aprendizado foi brutal, não só para o americano, como para o brasileiro e para o mundo, né? E os Estados Unidos é o farol do mundo em todos os sentidos. Eu vou ficando por aqui. Se você quer contato comigo, todos os meus dados estão aqui na descrição, do Platão também. Contato conosco, com o canal, fique à vontade, as redes sociais estão aí também. E se você me vir pela primeira vez, se acostume, uma mensagem de esperança. Não se turbe o vosso coração. Saiba que o melhor está por vir e virá. Que o Deus de esperança enche a tua vida, a tua casa de paz e graça. E Deus te abençoe e Deus te guarde. Meu muito obrigado. Se conecta conosco no dia 2 de janeiro, que nós estaremos falando o que esperar da política em 2025. Muito obrigado e até ano que vem.